Pai, obrigado por nos ajudar durante todo esse estudo do Espírito Santo e agora as últimas aulas. Eu peço que o Senhor me dê a sabedoria, a habilidade para poder falar tudo necessário hoje à noite, explicando o que a Bíblia diz sobre o batismo e o enchimento do Espírito Santo. Abençoe, Pai, cada mente, cada coração dos que estão aqui assistindo ou os que vão assistir pela internet. Em nome de Jesus, Pai, por favor e obrigado. Amém? Ok, então, página 12 na apostila e nós estamos no número 9 e lidando com esse assunto aqui, distinguir o batismo e o enchimento do Espírito Santo. Eu imagino que no nosso meio hoje à noite, do nosso grupo, há pessoas que você nem pensa muito sobre esses termos. Se você presta atenção, você vai perceber que historicamente há muitos debates sobre o uso desses termos. Deixe-me fazer algo com vocês. Quem acha que biblicamente, você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Já foi batizado? Tudo bem. Não estou falando sobre água, estou falando sobre o Espírito. Quem acha que Deus já encheu você com o Espírito dele? Levanta a mão. Ok, tudo bem, interessante. E talvez você está pensando, mas o pastor falou a palavra acha e eu acho, né? Mas você talvez não tenha certeza. E eu quero ajudar, porque a Bíblia usa esses termos. E se você é cristão, você vai querer experimentar tudo que Deus tem para você. Mas, infelizmente, há grande confusão no uso desses dois termos, o batismo e o enchimento. Então, vamos entrar nessas coisas aqui. A primeira coisa é o batismo do Espírito. Diz aqui, letra A, o batismo com o Espírito Santo. E número 1, esse batismo foi profetizado por João Batista como algo novo para o povo de Deus, ministrado pelo Senhor Jesus, e que aconteceu primeiramente no dia de Pentecostes, de acordo com a palavra de Jesus. Então, vamos para essa profecia que a gente já leu. Nós vamos voltar para essa passagem, Mateus 3. Então, logo no início do ministério de Jesus, João já estava pregando, não João o apóstolo, que escreveu João, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse, mas o outro João que batizava as pessoas com o batismo do arrependimento, que era basicamente o último profeta do Velho Testamento. Jesus chamava ele o maior dos profetas. E esse homem morava no deserto, batizava no rio Jordão. E ele estava preparando o povo para a vinda de Jesus. E ele queria que o povo entendesse, esse homem que vai chegar não vai ser mais um pregador ou mais um profeta só. Não, esse que vai chegar vai ser muito, muito diferente. E ele explica uma parte da grande diferença desse homem que nós sabemos, o nosso Salvador, Jesus. Então ele diz aqui, em Mateus 3, versículos 11 e 12, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E como eu já enfatizei, eu preciso enfatizar de novo, essa profecia em versículo 11 tem duas partes, ou dois lados. Ele fala sobre o batismo com o Espírito que Jesus nos dá, e também o batismo com fogo que também Jesus dá. Mas o contexto de versículo 11, a interpretação de versículo 11 é versículo 12. E se você divorciar versículo 11 de versículo 12, você vai achar talvez que o Espírito Santo e o fogo em versículo 11 são a mesma coisa. Mas não são. Porque quando você chegar aqui em versículo 12, ele diz: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Então, esse trigo ele vai guardar porque ele vai querer, ele não vai querer largar ou jogar fora. Mas ele continua, marca essa palavra, e queimará. Então há uma divisão aqui. Ele recolhe no celeiro o seu trigo, mas ele queima, ou como a passagem diz, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E na hora que você pensa em fogo que nunca se apagará, você pensa no quê? No inferno? Eternidade separado de Deus no fogo que não se apaga. E é isso que ele está falando aqui. Um grupo ele vai recolher, ele vai guardar. Ele falou em versículo 11 que está falando sobre a gente, sobre as pessoas. O outro grupo não presta porque é palha, não tem valor nenhum, é só lixo. Então ele vai queimar esse outro grupo eternamente, que está falando. Então, nós não queremos dizer que o batismo com o Espírito é também esse batismo com fogo. São duas coisas diferentes, já estabelecemos isso, nós estamos voltando para cá agora. Mas ele falou que ele vai batizar com o Espírito Santo. E isso tem a ver com ser recolhido no celeiro como esse trigo. Ou seja, esse Espírito vai marcar a gente para um dia ele vir buscar a gente. Vamos então comparar isso com Mateus 13, uma parábola. Então, Mateus 13, eu não vou ler toda a parábola, só a explicação que Jesus nos dá, mas vocês vão lembrar da parábola. Alguém plantou trigo, inimigo chegou e plantou joio, infelizmente parecem iguais. Os servos falam, vamos arrancar esse joio. E o mestre fala, peraí, não, nós não queremos tirar porque nós vamos acabar matando o trigo também, não é uma boa ideia. Deixe tudo crescer, para depois perceber o que é trigo de verdade. Então, os discípulos queriam entender, então por que Jesus fala essa parábola? Que é o significado? Então aqui, versículo 36 de Mateus 13. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os cometem iniquidade, e lançam-nos na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós estamos vendo aqui que os anjos vão aparentemente saber quem tem o Espírito Santo e vão recolher os santos e levar para a presença de Deus, mas os que não são os santos, os crentes, os salvos, eles vão recolher e mandar para o inferno, essa fornalha de fogo. Então nós entendemos isso. Então a promessa que João Batista, ou a profecia que João Batista nos dá, é que o Espírito Santo vai vir para nós. Esse batismo ele fala. Daí nós continuamos na Bíblia, e diz aqui na apostila, e que aconteceu primeiramente no dia de Pentecostes, de acordo com a palavra de Jesus. Então, vamos agora ver o evento histórico. João Batista, não consigo falar, João Batista profetizou. Agora Jesus vai explicar o que vai acontecer. Então vamos para o livro de Atos. Atos 1. Jesus está prestes de ir embora. Ele diz aqui em Atos 1, 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então aqui nós notamos que essa profecia não tinha acontecido ainda. Ele estava esperando isso acontecer. Então você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e você pode saber, não tinha acontecido ainda. Está prestes de acontecer aqui. Versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, versículo 8 é chave, marca versículo 8. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então ainda não tinha acontecido. Pessoas que Jesus disse que ele já lavou, ou seja, pessoas que já foram salvas, perdoadas, não tinham o Espírito Santo dessa forma. O Espírito Santo já operou em, por exemplo, Pedro e João e Tiago? Sim, porque eles até fizeram milagres em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tinha os 70 discípulos também que faziam milagres, mas não como nós vamos ver aqui. Eu já tentei distinguir essas coisas. Esse batismo do Espírito é diferente do que aconteceu no Velho Testamento, quando, por exemplo, Saul, ou Davi, ou Elias, ou Eliseu, ou outros profetas receberam a presença e poder do Espírito Santo. Porque no Velho Testamento não deu, pelo que eu entendi, um novo nascimento, porque até o novo nascimento foi algo profetizado no Velho, como algo que ia acontecer no Novo, pelo Espírito. Então algo diferente. Outra coisa para distinguir, o Espírito Santo entrava e às vezes saía das pessoas do Velho Testamento. Mas hoje é diferente, nós vamos ver, é permanente. Então ele
profetizou isso em Mateus, aqui fala que vai acontecer em Atos. Agora chegamos aqui em capítulo 2, Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e diz aqui: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, versículo 1 de Atos 2, estavam todos concordiamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, pessoas normais, esperando alguns dias em Jerusalém, a promessa do Pai, que era a vinda do Espírito, que João Batista tinha profetizado, que Jesus tinha enfatizado. Ele até falou para eles: vocês vão ficar em Jerusalém, vocês não vão sair daqui até que venha o Espírito. E ele veio aqui, Atos 2, autenticando o ministério deles, etc. Pedro fala sobre isso. Vamos para Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Aqui acontece de novo, mas esta vez não com judeus, com um tipo de gentios, e diz aqui em Atos 11, versículo 14: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Então ele fala aqui sobre Pentecostes, em versículo 15, o Espírito Santo caiu sobre eles. E hoje, olha aqui o vocabulário que ele usa em versículo 16. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o que aconteceu em Atos 2 é o batismo profetizado, aqui confirmado por Pedro em Atos 11, 16, porque usa a mesma palavra. Alguém pode me dizer qual é o significado da palavra batizado? Batizado. Alguém é batizado. O que é o significado dessa palavra? Alguém pode me falar? Alguém lembra? O quê? Sepultar? Ok, bom. Tem esse significado espiritual. Então tá certo. Mas eu estou procurando mais o significado da palavra na língua original. Você lembra? Alguém? Quer dizer imerso. Imerso. Então, por causa disso, quando nós batizamos alguém com água, nós não estamos simplesmente deixando pingar um pouco de água em cima da cabeça da pessoa, porque não é a ideia bíblica da palavra batismo. Batismo quer dizer imersão. Então, quando o Ademar aqui, eu batizei ele, eu não falei: vem para frente da igreja, eu vou jogar água na sua cabeça, porque não vai representar o que é o batismo. O batismo é imersão, é colocar a pessoa completamente para baixo da água, para tirar da água assim. Mas por que a gente faz isso na água? Porque biblicamente a pessoa já foi imersa pelo Espírito. A pessoa já foi totalmente coberta pelo Espírito, uma transformação completa da pessoa pelo Espírito. Você pode, por exemplo, olhar para Pedro antes de Pentecostes. Quem lembra de Pedro? Sempre falando coisas sem pensar. Quem lembra disso? Pedro, sempre, como a gente fala no inglês, colocando o pé dele na boca dele, que é uma expressão que quer dizer ele ficava falando coisas que ele não deveria ter falado.
né? E na hora de realmente falar a coisa certa, ele não fala a coisa certa, mas ele nega Jesus. Não uma vez, não duas vezes, mas 3 vezes. Faltou coragem dentro dele. Não que ele negou Jesus no coração dele, mas aqui da boca para fora, ele com medo falou que o povo queria ouvir, ou que ele achava que o povo queria ouvir. Negou Jesus. Não, eu não conheço ele. Pelo que eu entendi, até com juramento, palavrão, sei lá, mas ele não queria que as pessoas soubessem, porque ele estava com medo. Mas quando o Espírito Santo batizou ele, em Atos 2, quem foi a primeira pessoa para levantar a voz e pregar Jesus para um monte de judeus que tinha até crucificado Jesus? Pedro, a mesma pessoa. Uma transformação, uma coisa que tinha acontecido nele, né? E a Bíblia fala sobre isso, e na verdade isso vai até além para o enchimento do Espírito Santo, algo que eu vou ter que enfatizar. Eu vejo na verdade que no dia de Pentecostes, o batismo e o enchimento acontecerem ao mesmo tempo nos apóstolos. E na verdade, deve ser assim para todos nós. Deixe-me até mostrar isso para vocês. Aqui em Atos 11, versículo 16, ele fala que eles foram batizados. Mas vamos voltar para Pentecostes e eu vou mostrar algo interessante para vocês. Então, volto para Atos 2, quando historicamente aconteceu. E veja comigo aqui, Atos 2, versículo 4. Diz aqui, e todos foram o quê? Cheios. Peraí. Agora está falando sobre enchimento. Então nós vamos precisar. Peraí, mas não é batismo? Sim, é batismo, mas não é enchimento? Sim, é enchimento também. E ao final dessa aula, nós vamos ver como aconteceu as duas coisas e como nós devemos ter as duas coisas também. As duas coisas. Mas eu vou falar para vocês, existem crentes que têm o batismo, mas não têm o enchimento. Não tem. Então vamos continuar aqui. Número 1 na folha diz: o Espírito Santo não selava permanente os santos velho-testamentários, que era algo diferente. Eu já falei isso. Você pode ler Salmo 51, 11, quando Davi pediu que Deus não tirasse o Espírito dele. E número 2 aqui na apostilha: o Espírito Santo hoje não sai do crente, e eu quero mostrar essas coisas para vocês. Hoje, com o batismo, ele entra, ele fica dentro de nós. E em Efésios 4, versículo 30, a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele fica dentro de nós para autenticar a nossa salvação para o dia da redenção. Mas uma passagem até mais clara nesse sentido é João 14. Então vamos todo mundo para João 14 e nós vamos ver isto. E veja que a passagem diz sobre a permanência do Espírito Santo. Diz aqui em João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique, olha aqui, convosco para sempre. Para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele diz habita convosco porque o Espírito estava dentro de Jesus, mas estará em vós, quer dizer, ele vai batizar vocês. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele vai mesmo, mas já voltou para nós na pessoa do Espírito Santo. Fica conosco para quanto tempo? Para sempre.
para sempre. Então, se você já foi batizado, você tem ele até hoje, ele não vai abandonar você. Número 2 aqui na apostila, utiliza a palavra batismo, que na língua original quer dizer imerso com o Espírito Santo. E embaixo, número 1, a palavra imerso quer dizer algo completo. E número 2, Paulo explica que o crente é batizado na morte de Jesus pelo Espírito. Ok, agora vamos para Romanos 6. Paulo aqui, ele falou que quer dizer sepultado e morte, etc. Tem exatamente a ver com isso. Vamos ver isso. Não vou ler a passagem toda, mas Romanos 6, muito importante esse capítulo. Romanos 6, versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua, o quê? Morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E você pode ficar lendo aqui, porque ele explica até mais, mas eu acredito que vocês já estão entendendo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quando você recebe ele, você liga seu homem velho com a morte de Jesus, dizendo: Jesus foi morto por mim, então meu homem velho morreu com ele, foi sepultado com ele. Ele ressuscitou e ele tem poder para me dar, poder para ter vida eterna. Agora eu recebo esse poder e eu ando em novidade de vida. Então eu morri com ele, eu ressuscitei com ele. O Espírito Santo que entrou em mim, ele trouxe esse batismo para mim de uma forma espiritual. Ele é o Espírito que transformou a minha pessoa. E daí, quando eu for para as águas, para me batizar nas águas, as águas representam esta mesma morte que eu tive com Jesus quando eu recebi ele como meu Salvador. Então, ele morreu, eu morri, e nas águas eu represento essa morte e essa ressurreição de novo. Tudo isso acaba se ligando. Número 3 na apostila, no fim da página 12, acontece quando uma pessoa recebe Jesus. Vamos esclarecer isso em Efésios capítulo 1. Se está ficando meio complicado isso hoje à noite, eu não acho que eu estou ensinando muito bem hoje à noite, mas se está ficando complicado, eu acho que vai ficar mais claro daqui a pouco, porque eu vou mostrar os efeitos. Mas veja aqui o que a Bíblia diz. Em Efésios 1, versículo 12, a última palavra é Cristo, em Efésios 1, 12. E daí, falando de Cristo, diz versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então aqui em versículo 13 ele diz: você ouviu o Evangelho primeiro, depois você creu no Evangelho para a sua salvação, e em terceiro lugar você foi selado com o Espírito. Então o Espírito nos sela por causa da nossa fé em Jesus. Então é algo que acontece no dia da sua salvação. E essa é uma mudança, porque no Velho Testamento não aconteceu. Não existia isso, esse batismo. Até, irmãos, no livro de Atos, você vai ver as pessoas recebendo o Espírito Santo, não no momento de receber Jesus, mas depois.
Mas tudo isso porque Deus deu a chave do reino para quem? Alguém lembra? Deu a chave para Pedro e abriu a porta para os judeus e depois para os samaritanos e depois para todos os gentios no livro de Atos. E só quando Pedro for para as pessoas começavam a falar em línguas e tendo essa demonstração do batismo do Espírito. Deus também autenticou o ministério de Paulo. Ele pregou para um grupo de pessoas que não tinham o Espírito Santo e essas pessoas também falavam em línguas. Mas hoje nós não precisamos ter essa demora porque o batismo é instantâneo. No momento que você recebe Jesus, o Espírito Santo entra em você. E a Bíblia até fala certas coisas sobre isso para confirmar isso. Vamos para a página 13 e diz aqui, número 4, também se chama a habitação do Espírito. Número 5, os efeitos. Então, vamos ver esses 6 efeitos aqui rapidinho. Número 1, separa o crente dos descrentes. A gente já viu hoje à noite, Mateus 3, 11 e 12, onde João Batista profetiza isso. Então, vamos simplesmente ir para Romanos 8. Romanos 8, 9, que diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a marca da sua salvação, que dá essa distinção que você é salvo, é a presença do Espírito. Então ele batiza você e você é de Deus. Se você não tem ele, você não é de Deus, você não é salvo. Número 2, muito importante, número 2, coloca o crente no corpo de Cristo. Vai para 1 Coríntios, por favor, capítulo 12. E aqui diz em versículo 13, 1 Coríntios 12, 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Interessante, ele usa a palavra batizados, mas também a palavra bebido, que acaba sendo a mesma coisa nessa passagem. Mas o resultado, irmãos, é que você agora faz parte do corpo de Cristo. Deixa-me explicar algo. Há um debate sobre a questão da igreja local e a igreja universal. Existe a igreja universal? Tem pessoas que falam sim, as pessoas que falam que não. Eu não quero brigar com ninguém, mas lendo essas passagens eu vejo o seguinte, que há espaço nas Escrituras para as duas igrejas. A igreja universal é simplesmente a existência no mundo inteiro e lá no céu de todos os que são salvos de verdade, que experimentaram um novo nascimento. Essas pessoas foram batizadas no corpo universal pelo Espírito. Na hora que uma igreja local batizar você, você se torna membro daquela igreja local. Então, o batismo pelas águas representa o batismo pelo Espírito. O batismo nas águas coloca você na igreja local. Mas no batismo com o Espírito coloca você no corpo de Cristo, que é maior do que a gente, porque inclui até os irmãos que já faleceram, que estão lá no céu. Efésios fala sobre a família de Deus que está lá no céu e aqui na terra.
algo que eu não consigo explicar 100%. Há pessoas que vão até querer brigar comigo e falar, não, mas não existe igreja universal. Eu entendo esse ponto de vista até um certo ponto, mas eu não consigo aceitar por causa de certos versículos, inclusive Mateus 16 e aqui 1 Coríntios 12, 13, porque fala sobre o batismo em um Espírito. E não fala sobre simplesmente água, mas sobre o Espírito. Então, número 3 é o novo nascimento. Em João 3, Jesus fala sobre o novo nascimento que foi profetizado por Ezequiel. E ele diz aqui em João 3, versículos 5 a 8, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário você nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o nascimento e o batismo do Espírito são a mesma coisa. O novo nascimento e o batismo com o Espírito, mesma coisa. Número 4, permite que o crente participe da natureza de Deus. Veja comigo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Eu gosto muito desse versículo, acho interessante. 2 Pedro, se eu conseguir achar, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz aqui, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Irmãos, natureza divina, vocês estão comigo? Divina quer dizer de Deus, a natureza de Deus. Isso está... A ficha está caindo, vocês estão compreendendo isso? Nós somos participantes da natureza divina pelo Espírito. Eu acho tão interessante isso. Algo que a gente não tinha, agora a gente tem. Tudo isso pelo Espírito. Número 5. Dá poder ao crente para ser testemunha de Cristo. Eu já li isso em Atos 1:8, mas agora pelo Espírito eu tenho novo poder para ser testemunha. Eu posso falar de Jesus sabendo que Ele está comigo. Eu vou testemunhar de Cristo, porque eu sou testemunha de Cristo, porque eu tenho Ele, eu tenho o Espírito dEle. Número 6, dá ao crente a certeza da sua salvação. Eu já li a Romanos 8 e 2 Coríntios 1, versículo 22, em outras aulas. Deixe-me ler para vocês, esta vez, 1 João 4, 13. 1 João 4, 13, que diz o seguinte: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então eu tenho uma evidência que eu sou salvo, eu tenho o Espírito dele. Uma manifestação, é uma confirmação, como Paulo disse, é o penhor ou garantia da nossa herança. Irmãos, por causa do tempo, vou ter que parar. E na próxima aula nós vamos ver o enchimento do Espírito.